Olá, meu nome é Adalberto Fagundes. Estou aqui para lhe ajudar a conhecer um pouco melhor a Bíblia, o livro de Deus. Hoje você poderá esperar que até o final dessa aula você aprenderá um pouco sobre a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Gostaria que você, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, faça isso agora, tocando no botão inscreva-se. Logo aí, abaixo, acionando também o sininho, pois se você fizer isso, todas as vezes que postarmos algo novo, certamente você será notificado. Existe uma relação muito íntima entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na verdade, os dois se completam e um joga luz no outro, facilitando assim a compreensão dos dois textos, independente de ser o Antigo e o Novo. Um é dependente do outro no sentido de historicidade. Mas muito mais do que isso, os dois testamentos narram uma mesma revelação. Na verdade, pessoal, eu não quero tornar esta aula uma aula técnica, mas eu também não posso deixar de omitir a vocês dados importantes que não podemos separar desse estudo. É pela segunda vez que eu uso, desde que nós começamos a estudar a Bíblia, a palavra revelação. Essa palavra é aplicada à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro da revelação de Deus. Em outras palavras, nós humanos, jamais nós saberíamos alguma coisa sobre Deus se ele, o próprio Deus, não tivesse tomado a iniciativa de se auto-revelar, de se mostrar. Se Deus não tivesse se mostrado, jamais nossa raça saberia algo sobre ele. Revelação significa descortinar-se, expor-se, mostrar-se. Então, quando usamos o termo revelação no contexto bíblico, estamos diante do Deus Criador se mostrando a nós humanos. Essa revelação que acabamos de citar está inserida num processo muito maior, muito mais amplo e que envolveu mais de 1 milênio para acontecer. A revelação foi acontecendo a partir de 1600 anos consecutivos. Você se lembra quando nós estudamos que a Bíblia demorou 1600 anos para ser escrita? Então, foi esse o tempo que Deus precisou para se revelar a todos nós. Essa revelação foi progressiva, pois Deus não podia se mostrar de uma só vez, senão ele mesmo não seria compreendido em virtude da própria sobrecarga de informações. Então a revelação é progressiva. O que é revelação progressiva? É Deus se mostrando, é Deus se expondo paulatinamente através da história. Adão, por exemplo, nunca ouviu falar nada sobre o nome Jesus. Por quê? Porque em seu tempo o pacote revelatório não previa por Deus essa informação. Essa informação demorou de outras tantas anteriores. No decorrer da história, no período do Antigo Testamento, a ideia de Salvador surge e é desenvolvida até certo ponto, mas o cumprimento das profecias sobre o Salvador só acontece no Novo Testamento. O Antigo Testamento fala da antiga aliança feita entre Deus e o povo de Israel. O Novo Testamento vai falar da nova aliança feita em Jesus Cristo, através do seu sangue, entre Deus e a igreja. Vamos ilustrar um pouco a revelação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento
através dessa imagem que você está vendo agora. O que você está vendo? Uma árvore. Presta atenção. Essa árvore que você está vendo está completa? Dá uma olhada. Quando você pensa em árvore, você pensa nisso que está exatamente contemplando ou está faltando alguma coisa importante? Mas eu quero te ajudar, deixe-me te ajudar. O que é que dá sustentação a essa imagem de árvore que você está vendo? Eu vou responder, são as raízes. Esta árvore sem raízes, ela não teria estabilidade para se manter em pé, conforme a imagem que você está vendo. Muito bem. A primeira relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que o Antigo Testamento é responsável de dar sustentação para o Novo Testamento. Veja agora esta outra imagem da mesma árvore anterior. Olha só, agora a árvore está completa, ou seja, ela está prevendo suas raízes. Tudo o que acontece no Novo Testamento, e diga-se de passagem que estamos vivendo dias do Novo Testamento, tem o seu sustento no Antigo Testamento. As raízes desta árvore equivalem ao Antigo Testamento, pois é na teologia bíblica do Antigo Testamento que aprendemos que Deus é criador, Deus é sustentador da criação, Deus é um Deus de promessas, é um Deus de alianças, é um Deus que cumpre as promessas e sustenta as alianças. Na narrativa do Antigo Testamento, vemos que a raça humana se perdeu em seus pecados. Você já sabe disso. Se afastando assim de Deus. Pense comigo, como que nós saberíamos que somos pecadores se não houvesse no Antigo Testamento esta história para nos mostrar? O Antigo Testamento é tão relacionado com o Novo Testamento que Jesus cita inúmeras passagens do Antigo Testamento, a começar principalmente quando ele foi tentado por Satanás. Veja comigo Mateus 4:4. Veja aí na projeção. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De onde Jesus tirou essa afirmação? Jesus aqui faz menção do texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 3. Satanás, no ato da tentação de Jesus, mostra também o seu conhecimento profundo de Antigo Testamento, quando ele cita o Salmo 91, entre os versos 11 e 12, na tentativa de confundir Jesus e induzi-lo a obedecê-lo. Veja aí Mateus capítulo 4, versos 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou no pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Veja Satanás citando o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, quando se levanta para falar no momento, Paulo não, Pedro, quando ele se levanta para falar daquele momento que estava acontecendo em Atos 2, sobre a descida do Espírito Santo, ele cita o Antigo Testamento na profecia de Joel. Veja aí, Atos 2, 16 e 17. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne,
e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões. Há muitos outros textos no Novo Testamento que fazem citações ao Antigo Testamento. E isto mostra que a base de todo o Novo Testamento está com as suas raízes profundas e fincadas no Antigo Testamento. Vale destacar que em Atos 6, na ocasião da instituição do ministério da diaconia, 7 homens são eleitos pela igreja a fim de cuidarem desse serviço. Logo após a eleição destes 7 homens, Estevão, um dos escolhidos, um dos eleitos, em virtude da sua dedicação a Deus e sucesso no exercício desse trabalho, é perseguido. Quando lhe é dado a oportunidade de defesa, ele usa todo o capítulo 7 de Atos, mostrando aos seus inquisidores a razão da sua fé, e começa a sua palavra a partir do chamado de Abraão. Fala sobre todos os patriarcas, cita o cativeiro egípcio, fala de Moisés, fala dos 40 anos de peregrinação no deserto, cita o período da monarquia, mencionando o rei Davi, mencionando Salomão e etc. O que é que eu estou mostrando para você? Eu estou mostrando um capítulo inteiro no livro de Atos, dos quais a base da maior parte é a história do povo de Israel. Consequentemente, foi extraído conhecimento do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo também faz menção inúmeras vezes ao Antigo Testamento e em alguns momentos cita fatos da história do povo. Veja aqui, por exemplo, ele falando da travessia do povo de Israel sobre o Mar Vermelho. Veja lá, 1 Coríntios 10, de 1 a 2. Pois eu não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar, todos eles foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. Não dá para separar o novo do antigo. Em outros momentos, o apóstolo Paulo fala sobre Moisés, fala sobre Adão. Veja aqui agora a projeção de Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Vejam que a base do Novo Testamento está completamente enraizada, fundada no Antigo Testamento. Adão e Moisés não são personagens do Novo Testamento, são do Antigo Testamento. Vejam agora essa próxima imagem. Se o Antigo Testamento é a raiz que dá sustentação ao Novo Testamento, olha só, o tronco, a copa e os frutos da árvore são parte integrantes de um mesmo todo. Sendo assim, Antigo Testamento e Novo Testamento formam um único texto. Isso explica do porquê não podemos desprezar o Antigo Testamento. Se nós fizermos isso, nossa fé não terá estrutura suficiente para se manter e assim teríamos crido em vão. Podemos dizer que há uma interdependência entre os dois testamentos e um não anula o outro, pelo contrário, os dois se completam. Sou Adalberto Fagundes
Estou aqui para lhe ajudar a compreender um pouco melhor a Bíblia, o livro de Deus. Se esta aula lhe acrescentou conhecimento ou lhe trouxe esclarecimento, manifeste aí a sua alegria fazendo duas coisas. Primeiro, deixe o seu like, acionando o botão que está bem aí embaixo do joinha. Segundo, faça a sua inscrição, selecionando o botão que está aqui embaixo também e na sequência selecione aí o sininho, pois todas as novas publicações que fizermos, você será notificado. Até a próxima aula. Deus abençoe a sua vida, saúde, família e trabalho, em nome de Jesus.